A visão de David Wilson, capítulo 3. Tópico 7. Educação sexual nas escolas, para participação no ato sexual. Nas salas de educação sexual dos últimos cursos da escola secundária e nas de escola superior, será apresentado o ato sexual em filmes. Os diagramas que estão usando agora serão animados. Não está muito longe o tempo quando os estudantes dos últimos cursos do secundário e os universitários serão expostos a filmes de educação sexual que apresentarão o começo do ato sexual e o ato em si. Estes filmes serão anunciados como que têm sido preparados com muito bom gosto por profissionais. Será dito aos estudantes que o amor homossexual é normal e que os atos sexuais entre os não casados são desejáveis, se cada qual tem o outro em autoestima. Esteja atento e verá como o sexo em desenhos animados chegará a ser a próxima inovação na educação sexual escolar. Muito moderados e inocentes a princípio, estes filmes educacionais do tipo desenhos animados se tornarão progressivamente mais explícitos e eróticos. Tópico 8. Uma reversão temporária para a obscenidade. Justamente antes deste declínio moral surgirá um passageiro movimento contra a obscenidade e a pornografia, iniciado por elementos conservadores. Terá quase a aparência de ser um movimento nacional e ganhará ímpeto ao se unir os tribunais, grupos civis, igrejas e líderes do governo num esforço para deter o declínio moral. As cortes promulgaram algumas leis que pareceram favoráveis às forças que combatem a obscenidade. Haverão muitas negociações em torno de uma limpeza da televisão e das bancas de jornais e revistas. Muitas vezes aparecerão artigos em jornais e revistas sobre valorosos esforços para recusar a invasão da obscenidade e pornografia. Se alcançará algumas vitórias temporais isoladas em diferentes lugares, mas essas vitórias serão de curta duração. Uns poucos ministros de rádio levarão a cabo abertamente uma campanha contra a obscenidade, mas o entusiasmo e o apoio logo cairão. Os traficantes de obscenidades e pornógrafos profissionais não irão ceder sem lutar e nem se darem por vencidos. Vão estudar cada lei local e vão encontrar resquícios, vias e meios para promover seus produtos. A campanha de limpeza que esteja em vigor nos Estados Unidos e em outros países não terá êxito. A mesma será uma cruzada de curta duração e logo se seguirá um transbordamento de imundícia. Há um ditado que diz que um pêndulo oscila de um extremo a outro. Muitos vêm dizendo com otimismo que temos tido toda a nudez, imundícia e obscenidade que a nação pode suportar e que o pêndulo está a ponto de oscilar até o outro lado. Tudo o que levo dentro de mim deseja que pudera ser assim, mas eu tenho a plena convicção de que a inundação de imundícia que eu tenho visto que virá, é a mesma classe de inundação de que falou o profeta Naum. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e levantarei a tua saia sobre a tua face, e às nações mostrarei a tua nudez, e aos reinos a tua vergonha. E lançarei sobre ti coisas abomináveis, e envergonhar-te-ei, e pôr-te-ei como espetáculo. Naum 3, do versículo 5 ao 6. Tópico 9. Vem o pecado de Sodoma. O pecado de Sodoma vai se repetir outra vez em nossa geração. De todos os pecados de que Sodoma foi culpada, os mais astrosos foram as investidas homossexuais realizadas por gangues de sodomitas, que procuravam humilhar as pessoas inocentes. Os assassinatos em massa vai se tornar recorrente em nossa geração. Temos presenciado notícias na televisão do massacre olímpico. As maratonas de assassinatos em massa têm se tornado tão frequentes que hoje em dia são quase tratadas como algo comum. O mundo já não se comove por estas tragédias como no passado. A Bíblia diz: como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Eu vi coisas na minha visão que me fazem tremer, pelo futuro de nossos filhos. Estou falando de descontroladas gangues de ruas de homens homossexuais, que assaltam em público pessoas inocentes, nos parques, nas ruas e em lugares secretos. Estas investidas perpetradas por quadrilhas sodomitas, vai acontecer com toda certeza, e mesmo assim,
não lhe será dada publicidade como criminosos. Aqueles que pertencem aos círculos que impõem as leis haverão de conhecer, em toda a magnitude, o que está sucedendo. Tópico 10. Uma epidemia homossexual. Há somente duas forças que contêm aos homossexuais de se entregarem completamente ao seu pecado. Estes dois freios são a rejeição e o repúdio por uma parte da sociedade, e os ensinamentos da Igreja. Quando a sociedade já não rejeitar o seu pecado como algo anormal, e os aceitar plenamente, e os estimule em sua anormalidade, e quando a Igreja já não age contra esta prática como pecado, e os conforte em suas atividades sexuais, já não existirá nenhuma força de impedimento para eles. As comportas estarão abertas, e as pessoas vão estimular os homossexuais que continuem em seu pecado. Em minha visão, eu vi que estavam sendo eliminados estes dois impedimentos. Quando se chegar a eliminar aquilo que se opõe, seguirá o caos. Acredite em mim, quando lhe digo que não está distante o dia em que você pegará o jornal local, e vai ler relatos imundos, acerca de crianças inocentes acometidas por descontroladas gangues de homossexuais nos parques e nas ruas da cidade. As violações em massa virão tão seguramente como que estão preditas nos evangelhos. Eu vejo-as vir em nossa geração. 27 meninos foram assassinados em Houston, Texas, por uma pequena gangue de homossexuais. Este sórdido relato de noticiário é o começo de muitos outros surtos tão trágicos. Pode-se esperar mais de um escândalo homossexual em posições muito elevadas. A comunidade homossexual chegará a ser tão militante e descarada que dentro de muito pouco tempo seus membros farão ostentação de seu pecado, em palestras televisivas, pelas redes de televisão. Vejo muito claramente os homossexuais manifestando-se em grande número, e os crimes de desvios sexuais chegando a serem mais numerosos e mais depravados. Tópico 11. Uma apostasia. As normas morais que regem entre muitos eclesiásticos vai se desmoronar. As trocas de esposos e esposas vai aumentar, e muitos jovens simplesmente vão viver juntos sem estarem casados. Uma constante barreira de sexo e nudez por todos os meios de comunicação vai afligir a mente e o coração dos mais fervorosos e fiéis filhos de Cristo. Isto fará que o amor de muitos se esfrie. Será a principal causa de apostasia. Será poucos os que farão frente a esta inundação de imundície, e os que fizerem frente contra isso, serão considerados como quem vive atrasado, e não se ajusta com uma sociedade esclarecida e uma igreja mais apropriada. O aborto fácil, a pílula e uma crescente tolerância sexual vai contribuir para que haja uma revolução de imoralidade, a qual terminará em um batismo de imundícia tão extenso, que a mente humana será incapaz de absorver tudo. Os amantes dos prazeres sexuais vai exceder muito em número, aos que amam a Deus. Esteja atento e prevenido, esta é uma guerra em grande escala contra os escolhidos de Deus. Tópico 12. Imoralidade sexual no ministério. O divórcio e a imoralidade será mais e mais comuns entre os ministros de Deus. Um crescente número de sacerdotes vão se envolver em aventuras sexuais e abandonaram o sacerdócio. Outros continuarão no sacerdócio, mas permaneceram em relações secretas. Um número sempre crescente de pastores protestantes cairá no pecado sexual, sendo grande parte dessas relações pecaminosas, sustentadas em secreto. Tenho a convicção de que inclusive certas denominações evangélicas em breve concederam credenciais a ministros divorciados. O divórcio entre os ministros já não implicará mais em um estigma. Diferentes denominações de igrejas continuarão revisando a sua opinião sobre o divórcio, e vai se tornar mais maleáveis em cada nova convenção e conferência. Vem um amolecimento para o divórcio nas igrejas e no ministério. Esta é uma tendência que não será detida, mesmo que as mudanças de postura se desenvolvam lentamente. Tem-me sido descoberto um véu, e eu tenho tido como se fosse uma visão do que está acontecendo secretamente a milhares de ministros, e de pessoas muito devotas. Por baixo de toda esta religiosidade e por trás de uma falsa fachada,
vão estar mantendo relações secretas, ocultas aos olhos dos homens. Entre eles estão alguns dos mais devotos e mais conhecidos. Alguns homens e mulheres, religiosos, estão mentindo, e se entregando a pecados sexuais secretos. Lamentam pelo seu pecado e sabem que a sua atitude nunca poderá ser aceita como correta, mas parecem impotentes para fazer frente à força deste declínio moral pessoal. A menos que sejam libertos milagrosamente, eles conduziram ao naufrágio, e ao desastre muitos lares e igrejas. Vejo vir o dia em que todo verdadeiro ministro e sacerdote do Evangelho enfrentarão a sua hora suprema de tentação. Aqueles que pensavam que não eram suscetíveis de serem tentados serão tentados da maneira mais severa. Deus guardará e livrará aos que se voltam a Ele de todo o coração. Aqueles que continuam flertando e sendo indulgentes consigo mesmo, vão encarar uma hora terrível de desespero e de fracasso. Em breve Deus vai agir com os seus pecados secretos com tal furor, que os seus juízos começarão a cair à direita e à esquerda na vida daqueles que persistem em seus pecados. Aqueles que abandonam os pecados sexuais secretos, serão restaurados e sarados.